todos bem-vindos ao canal. Ontem na Segunda Guerra Mundial. Se gosta do vídeo, deixe seu like e se inscreva. E hoje conheceremos a história de Erwin Rommel, marechal de campo alemão, um dos comandantes mais destacados da Segunda Guerra Mundial. Ele comandou 7ª Divisão Alemã durante a campanha francesa e o Afrika Korps durante os combates no norte da África. Ele nasceu em 15 de novembro de 1891 em Iden, Alemanha. A carreira militar de Rommel começou em julho de 1910. Ele se juntou ao 124º Regimento de Infantaria de Württemberg. Depois de 3 meses, tornou-se cabo, e depois de mais 2 meses, foi promovido ao posto de sargento. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele demonstrou coragem, e sendo ferido 3 vezes, recebeu a mais alta decoração da Prússia por le Mérite e o posto de capitão. Sua vitória sobre a Itália em Isonzo, em 24 de outubro de 1917, foi especialmente apreciada. A unidade sob seu comando ganhou importantes posições italianas, o que contribuiu para a vitória final na batalha. Rommel, um soldado, permaneceu no exército e lá, enquanto escrevia o livro Infanterie Greiften, Ataques de Infantaria, chamou a atenção de Adolf Hitler. Ele foi promovido rapidamente. Em 1939, durante o ataque à Polônia, ele era o comandante da sede do Führer. Já em outubro, ele se tornou o comandante da 7ª Divisão Panzer em Gera e, junto com seus soldados, em maio de 1940 atravessou ousadamente toda a França, sendo o primeiro a cruzar a linha Meuse. Em uma noite ele conseguiu romper a principal linha de defesa dos franceses. Ele também foi o primeiro a chegar ao Canal da Mancha. Rommel ordenava que seus prisioneiros tivessem água e comida e cuidados médicos. Ele era um homem digno na sua história. Ele não tem crimes de guerra. Em fevereiro de 1941, Hitler decidiu usar suas habilidades na frente africana. Ele deveria ajudar os italianos que eram incapazes de tirar proveito de sua enorme vantagem numérica. Juntamente com as tropas recém-formadas do Deutsches Afrika Korps, corpo expedicionário alemão, ele desembarcou no norte da África em 12 de fevereiro de 1941. Ele derrotou os britânicos e começou sua marcha em direção ao Cairo. Superado pelo domínio de chegar ao Egito, ele esqueceu as reais possibilidades de seus soldados. Seu sucesso no deserto ganhou o apelido de Raposa do Deserto. Suas grandes táticas e experiência adquirida nas campanhas polonesa e francesa lhe permitiram obter vitórias fantásticas no norte da África. Infelizmente, Hitler está enviando cada vez mais tropas para a Rússia. Operação Barbarossa. Ele esqueceu de equipar adequadamente as tropas de Rommel. Em agosto de 1942, a batalha final deveria ocorrer. Infelizmente para o ambicioso comandante alemão, o Afrika Korps tinha poucos tanques e suprimentos ruins. Diante deste estado de coisas, foi a Vinícius, na Ucrânia, para pedir apoio a Hitler. Ele deixou o exército africano sob o comando de Georg Stumme e em 23 de setembro ele já estava em Roma. De lá, ele foi direto para Hitler. Ele afirmou que havia decidido enviar toda a ajuda possível para a África. Rommel iludiu que ele poderia realmente receber o apoio dos modernos tanques Tiger e da divisão Waffen-SS Leistandarte. Embora a generosidade do Führer lhe parecesse desconfiada e tranquilizada, ele passou umas férias curtas na Áustria, em Sinmeren. Em 24 de outubro, ele foi acordado por um telefonema. Foi chamado de Berlim. A situação na África parecia trágica. Aterrorizado, Stumme pediu que Rommel retornasse à África, onde os britânicos lançaram sua ofensiva Zob el Alamein. Foi o ataque certo, segundo Stumme. Rommel exigiu que os navios de suprimento fossem despachados imediatamente. De fato, 7 navios partiram. Apenas os aliados afundaram 5 deles. Em El Alamein, os alemães e seus aliados sofreram pesadas perdas. Eles perderam 60.000 soldados, 50.000 dos quais foram feitos prisioneiros. Rommel parou de confiar em Hitler. Sua retirada do líder certamente ocorreu quando, em março de 1943, veio uma ordem de Berlim de que a Raposa do Deserto deveria ir à Itália para se defender da ofensiva britânica. Para Rommel, era uma traição. Ele deixaria seus soldados, amigos que lutaram pela Alemanha na África. Após vários meses de serviço na Itália, Rommel assumiu o comando do exército B agrupado na França. Imediatamente houve uma disputa entre Rommel e General Gerd von Rundstedt. Rommel queria que as divisões fossem implantadas o mais próximo possível da praia onde a invasão esperada aconteceria. Rundstedt, por outro lado, queria localizá-los perto de Paris a 150 quilômetros das praias. A disputa ficou tão quente que o próprio Hitler teve que resolvê-la. Ele tomou a pior decisão possível, colocou as divisões sob o comando da Wehrmacht.
Isso significava que eles não poderiam ser enviados para a batalha sem o consentimento do Fourré. Em um momento decisivo nas praias da Normandia, não havia divisões blindadas alemãs. Esta área de Rommel tentou se preparar para a defesa em grande medida com a ajuda de armadilhas preparadas por seus sapadores. Finalmente, no entanto, os aliados conseguiram romper a defesa alemã e, assim, derrotar a Raposa do Deserto. Derrotas e mal-entendidos o distanciaram cada vez mais do ditador alemão. Mesmo assim, Rommel estava planejando o ataque a Hitler. O Fourré chegaria à sua sede em 17 de junho, mas no último minuto ele mudou seus planos. Se ele tivesse chegado ao castelo do Marechal de Campo, provavelmente não o teria deixado. A atividade de conspiração de Rommel cresceu cada vez mais. Ele ganhou muitos aliados, incluindo Sepp Dietrich. Em 17 de julho de 1944, no entanto, ocorreu um acidente que influenciou o destino dos conspiradores. Enquanto dirigia, Rommel foi baleado por 2 combatentes aliados. O crânio rachado não ameaçou sua vida, mas ele permaneceu inconsciente no hospital por 3 dias. Em 20 de julho, o coronel Klaus von Stauffenberg decidiu tentar a vida de Hitler no Covil do Lobo. Infelizmente, o ataque falhou e os conspiradores participantes apontaram Rommel como uma pessoa diretamente relacionada às atividades dos agressores. Hitler escreveu uma carta, e juntamente com os testemunhos de 3 soldados, mandou Rommel lê-la. Ele ficou em sua residência, e estava recluso. Seu amigo, o general Rudolf Fudodorbo, foi enviado a Roma em 13 de outubro. Rommel recebeu um ultimato: ele cometeria suicídio, seria enterrado com honras militares, e sua família não seria perseguida, ou ele seria enforcado. Rommel escolheu a primeira opção. Ele se despediu de sua esposa Lucie e do filho Manfred e junto com Rudolf Fudodorbo foram ao carro. Lá ele tomou o cianeto. Um dos maiores heróis alemães da Segunda Guerra Mundial, ele estava morrendo a 200 metros de casa como um homem que ousaria levantar a mão contra Hitler. No entanto, o mito do grande comandante não se perdeu, e o ditador não decidiu condenar Rommel, que estava relacionado à manutenção da lenda da Raposa do Deserto, a morte de Erwin Rommel e o relato de seu filho Manfred, que presenciou os últimos momentos de vida de seu pai. Nas fotos, o túmulo do Marechal Erwin Rommel e sua máscara mortuária. Nas culturas ocidentais, uma máscara mortuária era uma máscara feita de cera ou gesso que era colocada sobre o rosto de uma pessoa recém-falecida. A máscara podia ser feita para se possuir uma lembrança, souvenir do falecido, ou usada como modelo para a criação de retratos. O filho de Rommel, Manfred, de 15 anos de idade, servia em uma bateria antiaérea perto de sua casa. Em 14 de outubro de 1944, Manfred foi autorizado a voltar para sua casa, onde seu pai se recuperava dos ferimentos. A família estava ciente de que Rommel estava sob suspeita, e que o seu chefe de gabinete e seu comandante ambos tinham sido executados. Manfred começa o relato quando ele entra em sua casa e encontra seu pai no café da manhã. Cheguei a Errinho às 7 horas da manhã e meu pai estava no café da manhã. Colocou um copo para mim e comemos juntos, depois saímos para um passeio no jardim. Ao meio-dia 2 generais estão vindo para discutir o meu futuro posto, meu pai começou a conversa. Então, hoje vão decidir o que é planejado para mim, se um tribunal popular ou um novo comando no Oriente. Você aceitaria tal comando? Perguntei. Ele me pegou pelo braço e respondeu: meu caro rapaz, nosso inimigo no Oriente é tão terrível que qualquer outra consideração deve ceder diante disso. Se ele consegue dominar a Europa, mesmo que temporariamente, será o fim de tudo que tem feito a vida parecer valer a pena. É claro que eu iria. Pouco antes das 12 horas, meu pai foi para seu quarto no primeiro andar, mudou a jaqueta marrom civil que ele normalmente usava com bermudas de equitação, e colocou a túnica do Afrika Korps, que era seu uniforme favorito, devido ao seu colarinho aberto. Por volta de 12 horas, um carro verde escuro com uma placa de Berlim parou na frente do nosso portão do jardim. Os únicos homens na casa além do meu pai eram o capitão Aldinger, assessor de Rommel, que tinha sido ferido gravemente no fronte, e eu. 2 generais Rudolf Fudodorbo, um homem de ar poderoso, e Maisel, de faces mais delicadas, desceram do carro e entraram na nossa casa. Eles foram respeitosos e corteses e pediram permissão do meu pai para falar com ele a sós. Aldinger e eu saímos da sala. Então eles não vão prendê-lo, pensei com alívio. Então eu subi para ler um livro. Poucos minutos depois, ouvi meu pai subir e entrar no quarto de minha mãe. Ansioso para saber o que estava acontecendo, levantei-me e o segui. Ele estava parado no meio da sala, o rosto pálido. Venha para fora comigo, disse ele em uma voz firme.
Entramos em meu quarto. Acabei de falar com a sua mãe. Ele começou devagar, que estarei morto em 1/4 de hora. Ele estava calmo e continuou a falar, para morrer pela mão do seu próprio povo é difícil. Mas a casa está cercada e Hitler está me acusando de alta traição. Em vista dos meus serviços na África, ele citou sarcasticamente, eu vou ter a chance de morrer por envenenamento. Os 2 generais trouxeram com eles. É fatal em 3 segundos. Se eu aceitar, nenhuma das etapas habituais serão tomadas contra minha família. Eles também irão deixar a minha família em paz. Você acredita? Eu interrompi. Sim, respondeu ele. Eu acredito nisso. É muito mais do seu interesse que o assunto não venha à tona. De qualquer forma, eu tenho sido cobrado para colocá-lo sob a promessa do mais estrito silêncio. Se uma só palavra vazar, eles já não se sentem vinculados pelo acordo. Eu tentei de novo. Não podemos, não defende. Ele me cortou curto. Não há nenhuma chance, disse ele. É melhor para um morrer do que para todos serem mortos em um tiroteio. Enfim, não temos praticamente nenhuma munição. Despedimos-nos brevemente. E ele disse, conte para Aldinger, por favor. Aldinger, entretanto, tinha sido notificado para ficar longe do meu pai. Quando chamei-o, ele veio correndo lá de cima. Ele também ficou horrorizado, quando ouviu o que estava acontecendo. Meu pai falou mais rapidamente. Ele disse novamente como era inútil tentativa nos defender. Foi tudo preparado ao mais meticulosamente. Eu terei um funeral de estado e pedi que para ser enterrado em cidade natal de Rommel. Em 1/4 de hora, você, Aldinger, irá receber um telefonema do Hospital Reserva Wagner Schur para dizer que eu tive uma concussão cerebral no caminho para uma conferência. Ele olhou para o relógio. Eu preciso ir, eles só me deram 10 minutos. Ele rapidamente se despediu de nós novamente. Então nós descemos juntos. Nós ajudamos o meu pai em seu casaco de couro. De repente, ele puxou a carteira. Ainda há 150 marcos. Disse ele. Quer que eu pegue o restante do dinheiro agora? Isso não importa agora, senhor Marechal de Campo, disse Aldinger. Meu pai colocou cuidadosamente sua carteira no bolso. Como ele entrou no salão, sua pequena Dachshund que havia sido dada como um cachorrinho de poucos meses antes, na França, e pulou para ele com um gemido de prazer. Tranque o cão no estúdio, Manfred, disse ele, e aguardou no corredor com Aldinger enquanto eu removi o cão animado e empurrei-o através da porta do escritório. Então, saímos de casa juntos. Os 2 generais estavam no portão do jardim. Caminhamos lentamente o caminho, o chão de cascalho soava extraordinariamente alto. Quando nos aproximamos dos generais, eles levantaram a mão direita em continência. Marechal, disse Budov Fudodobro e se reservou a conversar com o meu pai após passarem pelo portão. O carro ficou pronto. O motorista das SS abriu a porta. Meu pai colocou seu bastão de marechal sob do braço esquerdo, e com a calma de sempre, acenou mais uma vez para mim e Aldinger antes de entrar no carro. Os 2 generais ocuparam rapidamente seus lugares. Meu pai não olhou mais para trás e o carro desapareceu em uma curva da estrada. Quando ele se foi, Aldinger e eu, voltamos silenciosamente de volta para casa. 20 minutos depois o telefone tocou. Aldinger ergueu o receptor e a morte de meu pai foi devidamente notificada. Não ficou totalmente claro o que aconteceu com ele depois que ele nos deixou. Depois soubemos que o carro havia parado algumas centenas de metros acima da colina diante da nossa casa, em um espaço aberto à beira do bosque. Homens da Gestapo, que tinham seguido todos os procedimentos desde Berlim, naquela manhã, estavam aguardando instruções para filmar e invadir a casa, se ele oferecesse resistência. Mas eu e o motorista saíram do carro, deixando o meu pai com Budov Fudodobro. Quando o motorista foi autorizado a retornar 10 minutos tarde, ele viu meu pai caído com a sua cobertura e bastão do marechal no piso do veículo. 4 dias depois foram realizados os funerais oficiais de altos dignitários do Reich. Posteriormente, o cadáver foi incinerado e os restos enterrados no cemitério próximo à sua casa de Errini. Hitler cumpriu sua promessa e a família de Rommel não sofreu nenhuma perseguição. Manfred Rommel durante sua vida se dedicou à política e foi prefeito da cidade de Stuttgart, de 1974 a 1996. Manfred Rommel veio a falecer em 7 de novembro de 2013 aos 84 anos,